Oi, gente, aqui é o podcast Papo de Editor, o local de fala do universo audiovisual. Eu sou Tati Guimarães, editora de imagens desde 1997. Não sou apresentadora, comecei agora, ainda estou engatinhando. Mas o importante é que a gente está trazendo pessoas do universo audiovisual, né, de todas as áreas. A gente já tem episódios sobre televisão, cinema, redes sociais, geração Caput e muito mais que você vai encontrar nos nossos episódios. Agora, a gente está expandindo para outras áreas. Você sabia que falar de rádio, entender sobre rádio, saber todas as tecnologias de rádio é um universo único e incrível que a gente pouco fala. Hoje a gente vai falar com uma pessoa assim que me achou. Ele me encontrou e ele disse: olha, eu tenho muito que falar sobre rádio. E eu fiquei pesquisando, eu disse: rapaz, é um assunto bem interessante. Por quê? Porque as rádios que a gente conhece hoje são bem digitais, né? Você vê, aperta aquele botãozinho, já está tudo ligado, a mesa já é aquela mesinha que você já está tudo programado e você não imagina como era nos anos 2000. Eu apresento a vocês o Lucas Brito, mais conhecido como Lucas Celebridade. Né? Eu quero que você fale para os nossos... Com certeza, rádio. Rádio é um universo onde tem que ser respeitado, rádio é um universo onde a gente leva com responsabilidade para a casa das pessoas a informação, o entretenimento, enfim, toda a versatilidade que o jornalismo, que o entretenimento possa trazer, o rádio leva exatamente. Eu sou Lucas Celebridade, há 24 anos no rádio, viu? Gosto muito de sua abordagem, Tati, é uma abordagem assim inspiradora, tanto é que eu disse, eu vou participar desse programa, eu vou participar do podcast, eu vou estar lá e tal, e a gente tem muito para contar dessa transição de muitos anos para cá, o rádio agindo no interior do Piauí, na rainha do Piauí, minha Luzilândia, que eu amo demais, certo? Um abraço pro pessoal de Luzilândia que está acompanhando a gente. Com certeza. E vai ser transmitido também pela nossa emissora. Em nossa emissora, a gente costuma, 80% das notícias, nós extraímos da rede Meio, do site meionews.com. Por quê? Porque traz informações mais elaboradas, com riquezas de detalhes. E hoje, com o advento da internet, muita gente achava que a rádio iria, digamos assim, se extinguir, seria extirpada do meio, muito pelo contrário. Ela fez ajudar na expansão ainda, porque você hoje escuta pelo rádio, pela internet, vê e escuta pelo YouTube. Então existem canais que expandem mais ainda e você pode não só se limitar à sua cidade, como para o mundo também. Olha que incrível. E isso é que faz mais ainda essa motivação de estarmos no rádio, de estarmos na TV, enfim, esse meio de comunicação no qual eu tenho uma vida nele, que eu tenho 40 anos de vida e 24 de rádio, faz com que a gente se modernize ainda mais, porque ela está agregando as novas tecnologias e se você também não quiser andar junto com as novas tecnologias, você fica para trás. Você fica para trás. Então a gente precisa exatamente atender às novas tecnologias. Nós, como humanos, temos também que saber mexer nesses viés. Você mesmo que é editora, você sabe que existem muitas coisas nesse sentido. Né? Com certeza. Mas conta pra gente, como foi que começou? Como foi que você começou? A começar, certo, quando eu vejo que as coisas elas não se fabricam, ela vem através do dom. Quando você tem um dom para fazer aquilo, quando você tem aptidão para aquilo, você realmente deixa fluir todas as coisas. Desde criança, minha mãe me via no espelho me imitando radialistas e tudo. Eu sempre gostava de escutar rádio. Lá em casa tinha um radinho de madeira, né, que meu pai gostava de escutar. E isso eu disse, eu vou participar sim, eu vou ser um dia um locutor de rádio. Eu vou estar na emissora, eu vou estar nas casas das pessoas, radinho ligado, no som dos carros, em todos os lugares. Eu fazia campanhas também, para você ver,
essa questão em portas de lojas, no microfone, certo? Tinha as sextas-feiras, tinha as feiras ali no mercado, que é bem próximo à minha casa, e eu falava nos alto-falantes. Então, há toda uma estrada antes de chegar na emissora. E quando a primeira emissora que eu lembro que eu participava, que eu tinha um programa, também, graças a Deus, todas foram emissoras independentes, né? Empresariais nesse sentido. E foi a Rádio Cidade, com a Veralice na época. Eu participava de um programa evangélico e ela me tirou daquele meio e disse: eu tenho uns horários para você. Eu tô vendo que você desenrola bem, faz as engrenagens direitinho, faz com que a coisa tome sentido, flua. Então, eu quero você aqui na rádio, o que é que você acha? Ela me levou numa sala, né? E as pessoas tinham ela assim como muito rígida e tal. Eu digo, meu Deus, o que essa mulher vai me chamar para... Foi para dar oportunidade. E aí, de lá, eu estive na Alternativa, porque a Rádio Cidade havia sido extinta. Alternativa, Luzilândia FM, enfim. E hoje, Super Vale, que é a antiga Rádio Vale do Parnaíba, que completa esse ano 40 anos. Para você ter uma ideia, eu completo 41. Quando eu tinha um ano, a rádio passou a existir com o presidente de lá, que é o doutor Ismar Marques, que é o nosso chefe lá, muita gente fina, que... Quando soube que eu vim para cá, ele deu total apoio também, certo? E eu fico muito feliz em relação a isso. Porque a nossa emissora Super Vale, ela agrega todos os aspectos culturais, né? Para você ter uma ideia, eu sou o único LGBT na emissora, mas eu represento. Mas eu não me restringo só à comunidade assim, mas como todas as comunidades, né? Eu falo para todos. Você fala para os religiosos, para os umbandistas, para os evangélicos, você fala para todo mundo. E isso é mágico porque você agrega todos. Você não agrega um, nem dois, nem três, você agrega todo mundo. A inclusão é isso, quando você agrega todos. Então, eu, novinho, 17 anos, eu digo, meu Deus, para ancorar um programa, lá fui me preparar e tal, aquela coisa toda. A internet ainda era artigo de luxo. E eu digo, não é como hoje que eu olho o meu news.com, tá ali tudinho, lindo, eu só faço, entendeu? Ou naquele tempo não, tá ali, você tinha que esperar o jornal Meio Norte, lá na rodoviária de Luzilândia, para você pegar o jornal e fazer a leitura das notícias. Antigamente era assim, o jornal chegava de 9h30 para 11 horas, eu lembro até dos horários, a gente tinha que buscar lá e fazer a leitura do horóscopo e tudo, aquela coisa toda. Mas eu sempre estive com a Meio aqui. Não é à toa que eu já participei de diversos programas da casa e hoje, falar da atualidade aqui dentro do Papo de Editor, para mim, é como se eu estivesse editando minha vida para chegar até hoje. É muito incrível isso aí tudo. Então, hoje você já olha pelo sistema da internet. Naquele tempo me dava assim, eu digo, meu Deus, e agora? Como é que é? Os microfones eram diferentes, certo? Tudo era muito diferente. Era CD, era fita. Você colocava ali, você tinha que ter a coordenação motora de milhões. Porque era... Hoje não. E como foi que você aprendeu? Quem foi que te ensinou? Você foi atrás? Eu ficava olhando. Eu ficava observando. Quando tinha um programa Autodidata. evangélico, eu digo assim, vai dar certo ali. Ele mexe lá. O canal do microfone é esse. Aquilo ali, eu vou aumentar aquilo. Abaixa e tal. Tanto é que quando ela me chamou, ela disse, olha, tem um horário para você. Fui lá, aí eu... você já sabe mexer. Eu digo, eu ficava observando. Aí ela disse, empirismo, né? Conhecimento da vida e tal, aquela coisa toda. Aí, então, aprendi e acabei que depois eu fiz cursos de voz, para ter um enquadramento maior. Fiz letras português também, porque eu disse... Sim, sou formado em letras português e espanhol. Falo fluentemente também, tenho o meu segundo idioma. Eu disse, eu vou primeiro conhecer a minha, para depois conhecer dos outros, né? E para agregar a mim também, porque a questão da interculturalidade é muito bom a gente agregar na vida da gente. E eu disse, eu quero português porque é muita leitura, enriquece o vocabulário, e foi o que aconteceu. Graças a Deus eu não tenho problema com oratória, com nada disso. Eu sei destrinchar aquele tema dentro daquilo que eu faço a leitura, fazer os comentários também, e tudo isso eu sou grato, porque essa transição hoje, eu com 40 anos, quando eu tinha 17 anos até agora, faz a minha história muito bonita nesse aspecto, de levar para as pessoas, não sendo egoísta de dizer, para mim, não, para as pessoas. As pessoas dependem de sua informação, as pessoas dependem da minha informação, e a gente assim leva para o Piauí uma riqueza cultural da comunicação em si. Nós fazemos a comunicação, e é bom porque a TV Meio, a Rede Meio, ela abre as portas para muita gente. Lembro que eu participava muito do Fortins, aqui do jornal, na época Jornal Meio Norte, que era com uma outra jornalista, a Tatiara de França, incrível, e eu participei de uns 5 edições.
E eu chegava aqui, eu mandava carta, eu digo, você pode colocar minha foto, dizer alguma coisa e tal, é tudo. E isso também, o Rivanildo também, que eu gosto muito dele. Também eu disse Rivanildo, que as pessoas diziam que o Rivanildo, nossa, Hoje é um você não vai cineasta. chegar, você não vai conseguir chegar até o Rivanildo. Eu digo, pois eu consigo chegar até o Rivanildo, eu consegui. De fato, ele demonstrou uma humildade também exemplar, assim como você, quando eu lhe abordei, eu disse, eu tenho que participar desse programa. É muito bom isso aí, da gente contar hoje em dia a história de algo crescente e que está se expandindo mais ainda. Que com o advento da internet, todo mundo dizia, acabou a rádio. Quem ouve rádio hoje em dia e tal, tal? Nossa, quando começa o programa que as pessoas da zona rural, da cidade, de outras cidades, começam a participar, não há nada mais incrível. Você, Nada. nos seus programas, você é muito interativo Gosto com as muito. pessoas, Isso. né? Então, elas têm muita curiosidade de saber como é que é feito, como é que você faz. E em relação aos equipamentos, né? Como é que você trabalha com os equipamentos, você tem alguma dificuldade? E as pessoas ficam perguntando isso para você? As pessoas perguntam assim, nossa, é tudo muito rápido, porque você precisa estar ali, o comercial está terminando, você já tem que estar preparado, o Rádio Super Vale 94.7, blá, 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 e você já tem que exatamente levar a informação. Então, você não pode deixar passar aquele tempo, porque você sabe que rádio já é assim como a TV. Quando liga aqui as luzes, você já tem que estar lindíssima aqui para poder já repassar para o povo a informação, certo? Então, as pessoas perguntam como é que é isso, se a mesa de som mudou, que a gente sabe que mudou muita coisa, ela tá mais, digamos assim, mais moderna para a pessoa, a questão dos comerciais todos ali, já todos colocadinhos ali, vai automaticamente sair, que antigamente não era assim, ou era no CD, ou era na fita cassete, e eu ficava louco naquela hora, às vezes eu já cheguei a errar umas Colocar duas um por vezes. um. Nossa, teve uma vez que eu errei coisa de 30 segundos, mas parecia uma eternidade. Aí você fica, meu Deus, o chefe vai me matar quando souber disso, mas é sempre assim, entendeu? Então, vai crescendo, a população gosta de saber e tal. Às vezes, antes de entrar no programa, eu já começo a me ajeitar direitinho, dizer como é que vai ser, quais as pautas que a gente tem a abordar. Eu gosto muito de também muitas músicas nostálgicas, as pessoas gostam de músicas nostálgicas por conta da letra, que é mais contundente. Então, até isso, eu trouxe essa transição dentro de uma nostalgia que todo mundo gosta de viver. Certo? A notícia em paralelo com uma música nostálgica. Eu digo, minha proposta é essa, diretor-chefe. Você vai me dar o meu horário? Porque a rádio, que hoje completa 40 anos, é a rádio que eu busquei trabalhar e repassar as informações. E hoje eu já estou nela. Eu ficava Você olhando pelo cresceu vidro. ouvindo Eu via da ela escola e e olhava no vidro. Ah, eu vou estar ali um sonhava dia. com aquilo Sonhava ali. demais. Aí deu tudo certo. E quando eu disse, essa proposta fica legal para você, ele, vamos fazer, vamos ver se emplaca. Emplacou. Pronto. Tudo certo. Eu fico muito feliz com tudo isso, com essa questão. A minha primeira entrevista, quando colocaram, na época da Rádio Cidade ainda, que era com a Vera Alice, ela disse, olha, vou lhe colocar para entrevistar uma deputada que está aí. Eu digo, meu Deus, mas não tenho capacidade. Será se eu tenho? Ela pegou, você tem, que foi até a Janaína. Aí ela disse assim, ela pegou e disse assim, olha só, vou te colocar para entrevistar, entrevista, pergunte isso, aquilo, outro. Eu digo, mas eu acho que eu não sei. Quem não pode com pote não segura na rodia. Pois tá bom. Eu fui fazer reportagem de rua. Aí, enfim, hoje em dia eu amo fazer reportagem de rua. Tem eventos, quando há eventos estou ali, quando há isso estou aqui. E isso me deixou bastante assim, atendendo a diversas vertentes dentro da comunicação, né? E também dentro dessa transição. Porque quando você vai também apresentar um programa, quando você está no meio da comunicação, você tem que estar apto a tudo. Ora você está na bancada, ora você está na rua. Você vai ter que atender isso, porque ninguém fica só no conforto. Você trabalha como editor, você trabalha no universo da apresentação, mas você também trabalha editando. Você vai editar, você tem a responsabilidade de levar a melhor imagem da pessoa. Quando a gente fala em melhor imagem, não é questão de ser bonito e ser feio, porque eu sou feio declarado, mas aquela coisa, a questão é conteúdo, né? Aí você leva a melhor imagem da pessoa no sentido de saber colocar a pessoa, porque se não tiver uma edição, a pessoa fica chata. Né? Por exemplo, eu falo muito, se você não fizer uma edição propícia a mim, vai ficar muito chato. Mas você vai criar aquela mágica, juntamente com o seu editor aqui do Switcher, né? Que vai fazer com que tudo aquilo ali... diretor de TV. E diretor de TV. Que vai ficar bem propício a isso tudo, né? Então a gente fica feliz com essa questão, com a oportunidade, com a propiciação da edição também, porque aqui já é uma edição. Daqui a alguns tempos já vai ser um outro tipo de edição. Já haverão programas que estarão bem à frente do nosso tempo, onde eles irão fazer uma edição bem mais
bem mais moderna que hoje. Então, o passar dos anos é quem vai demonstrar isso. Hoje nós temos aqui tudo moderno. Gente, esse estúdio é lindo. É mais bonito do que eu imaginava, né? Hoje, podcast. Hoje, podcast está assim, muito em voga, está com muita evidência. A gente fica feliz em estar aqui. E hoje, com o advento da internet, ele está ainda mais... Inclusive, sempre quando tem um episódio novo, eu leio. Olha, gente, no episódio de hoje, porque a gente está lá e aparece bem na tela principal. Eu digo, olha, vamos ver quem que vai ser o episódio de hoje. Já faço a leitura. Então, o sistema Meio, sempre esteve presente na minha vida durante todo esse tempo. Durante toda essa minha profissão. Era exatamente no jornal físico, no jornal impresso. E hoje, através da internet, participou de todas as minhas transições. E sempre quando eu cheguei aqui, sempre eu entrei aqui, participei de diversos programas da casa, vi a evolução da casa, eu estava até agora há pouco dando uma olhada aqui em algumas coisas, eu disse, nossa, como isso mudou. A entrada era lá, hoje a entrada é por aqui, tinha apenas uma recepcionista, e pronto, a gente entrava por ali, tinha um corredor bem estreitinho, hoje tá aqui essa amplitude, essa coisa bonita que tá, jardim também aqui dentro, preservando um pouco a questão da natureza. Gente, a comunicação do Piauí tá de parabéns, sim, nós temos bons profissionais, nós temos pessoas que realmente colocam a cara na informação. Certo? E eu assisto tudo daqui. Eu assisti naquele dia que o repórter foi agredido, que eu fiquei revoltadíssimo, entendeu? Com aquilo ali, eu fico muito, meu Deus do céu. Aquilo ali mostra a realidade que a gente vive. A gente vai pra rua para poder entrevistar. A gente sai para cima e para baixo para poder entrevistar. A gente procura as pessoas para poder repassar a informação e a gente repassa também para as pessoas que estão em casa. Gente, é uma mágica. A comunicação realmente é a realização de um sonho da gente. Lucas, nosso público é muito curioso, porque o que a gente quer saber é bastidores, sabe? A gente fica acompanhando tudo, mas a gente quer saber como é que aquilo acontece. Então, uma rádio do interior, quando você começou, você disse que teve a oportunidade que a sua chefe lhe deu, que você viu aqueles equipamentos, você disse que aprende muito olhando, né? Que você olhou e disse, que é isso? É uma mesa? É um toca-CD, né? Um porta-DVD aqui, como é? Eu quero saber. Exato. O que acontece? Naquele tempo, no tempo do CD, tinha vários compartimentos de CDs. Qual foi o ano, período ali? No ano 2000, por aí. Ano 2000. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, por aí. Foi, exatamente. Aí eu passei um tempo aqui em Teresina, eu tava por aqui, eu disse, vou ver o que a vida traz para mim, né? Passei um período aqui, aí eu disse, não, vou lá para Luzilândia novamente, eu vou tentar ver como é que vai ser, eu preciso da comunicação, eu quero sempre a comunicação. Sempre na área. Comunicação. E fui, tudo deu certo, e naquele tempo era muito CD, você tinha que procurar ali. Você tinha que ter conhecimento de causa, porque ela fazia muitas reuniões com a gente, e todo CD que chegava, ela avisava pra gente. Naquele tempo não existia grupos de WhatsApp. Então ela informava, chegou o CD tal, ela colocava exatamente um papelzinho, um aviso. Chegou o CD da banda X, chegou o CD da banda X. E a gente já sabia onde guardar, e para poder pegar e já colocar um aqui, já pegar o outro, para poder, quando terminar aquele, colocar a vinheta ali no tape. Tinha os toca-CDs para você. E os toca-fitas. E os toca-fitas, e a sequência que você tinha que praticamente decorar. Isso, praticamente, porque assim, o público, quando ele pedia a música, pediu da banda tal, e o outro pediu da banda tal. Então eu já vou ter que preparar aquela ali, para quando anunciar, já está no ponto, e aquela outra na sequência. E eles pediam como? Era por telefone. Só ligava, ninguém sabia quem era, hoje você sabe quem é. Aí você não sabia quem era, é fulano da rua tal. Tinha muita trollagem. Tinha muita trollagem, muita mesmo. Gente, o pessoal... Isso é ótimo. Nossa Senhora. Gente, eu passei por cada coisa que sinceramente, uma vez a pessoa ligou, vem cá, é da Rádio do Gelo? Eu digo, não, amiga, que é tão quente no Piauí, você sabe que nosso calor é a nossa vida. Aí ela falou, não, tá, porque derreteu. Eram as coisas assim meio sem sentido, tinha muita trollagem mesmo. Nossa, eram coisas meio assim... e que fazem parte também da vida do locutor, desses bastidores, como a gente sempre fala, né? Então, tudo que a gente dizia, eu lembro que a gente precisava tomar um pouco também de cuidado, né? Como até hoje a gente precisa. Só que o que a gente dizia antigamente não fazia tanto efeito quanto hoje. Hoje, qualquer coisinha vira uma polêmica. Eu tomara que não vire polêmica nada do que eu digo aqui, viu? Olha, pelo amor de Deus, entendeu? Mas naquele tempo a gente entrevistava e tudo, existiam
naquele meu tempo existia assim rivalidade de quadrilhas juninas, né, naquele tempo, porque uma queria ganhar da outra e tal, aquela coisa toda, e era uma confusão danada, viu? Quase uma vez eu fui linchado, que eu fiquei louco, me Você se de jogar uma envolvia pedra, e eu nessas coisas. Pois é, porque eu gostava da audiência, né? Então eu. Mas aí, graças a Deus, todo mundo passou. Hoje em dia todo mundo tem filho, tem, enfim. O público sempre gosta de polêmica, Beleza. né? E quando chegou o computador na rádio, eu lembro, aí já chegou com o Raduga, aquele software de músicas para rádio, que existe até hoje, acho que já tá bem mais moderno, só que a gente usa na rádio um outro software. Aí, nesse tempo do Raduga, eu digo, meu Deus, como é que vai ser agora? Aí eu só via a diretora alimentando o Raduga para poder exatamente já colocar, ela nomeava e tudo na frente da gente para que a gente pudesse logo aprender. Ela não deixava nada escapar da gente porque ela gostava que a gente logo aprendesse. Ali para mim foi uma grande escola. E colocava, ela digitava, ó, isso aqui. Aí você salva aqui, pronto, tá lá a música. Aí você vai na pasta tal, forró, tá aqui a pasta de internacionais. Aí eu digo, Aí eu olhava pro CD e os CDs, CD vai virar coisa do passado, coloque isso na sua cabeça. Daqui uns dias não vai mais existir CD. Ninguém vai escutar CD. Eu digo, e aí? Essa mudança foi muito difícil para você? Foi complicado. Eu dizer para ela, a gente vai levar o computador para escutar música agora. Ela, não. Logo, logo vai ter outro. Eu sei que pendrive, MP3, tudo isso aí, aquele Walkman que a gente só escutava rádio e orava para passar a música que a gente queria e por aí vai. E acabou que tudo isso foi tendo essa transição. Hoje eu escuto a música que eu quero, hoje você escuta o que você quer, enfim. E tudo isso dentro dessa transição, né? E lá em Luzilândia, as pessoas respeitam muito a questão do rádio. As pessoas escutam muito. E o que você fala, as pessoas dizem na rua, mas você não falou lá na rádio isso? Ah, tá. Você falou sobre o programa tal que vai chegar e tal, que vão mandar não sei pra onde, disso aqui. Como é que a pessoa pode se beneficiar disso? Você contou isso aqui, você não contou essa parte. Pode contar. Aí lá vai eu explicar. Aí a gente vê o peso realmente do que a gente está mandando para as casas das pessoas. A gente vê que realmente o que a gente está dizendo ali é uma coisa assim, cabal para algum aspecto ou positivo ou negativo profissionalmente para você. E é realmente uma coisa que a gente precisa tomar todo o cuidado possível. E você está numa cabine de uma rádio, naquele tempo, os CDs eram colocados assim, numa prateleira que ficava ali perto de você. E tinha também como é que eu posso dizer, um porta-CDs que era rotatório. Você ficava rodando ali, você tirava o CD, colocava ali, com medo de ralar, porque se ralasse era confusão. E você disse, meu Deus do céu. E muitas bandas eram entrevistadas também no rádio, né? Era isso que eu ia perguntar. Vocês levavam assim para tocar muito ao vivo? Muito. Eu lembro que a primeira banda que eu entrevistei foi a banda Embalo Som, que é uma banda de Esperantina, que é a Sônia, que é hoje madrasta de uma sobrinha minha, ela cantava, era cantora e cantava divinamente, né? A banda acho que já não existe mais, mas naquele tempo era uma febre, tinha música Noites de Verão, entendeu? E eu entrevistei também, após a saída da Valquíria Santos, uma outra cantora da banda Magníficos, que eu também não recordo o nome, Marcelo Dantas. Aí eu comecei a entrevistar a banda Cacicó também, Mara Pavanelli, quando naquele tempo ela foi fazer a colação de grau minha 8ª série, que hoje é o 9º ano, e eu a entrevistei também, e tudo isso tinha que ser lá na emissora. Não tinha equipamentos que a gente andasse nos lugares para entrevistar. A câmera também era artigo de luxo. Hoje, com o celular, você grava tudo, né? Mas naquele tempo não existia isso. Tinha que ir lá e você fazer exatamente as perguntas e as pessoas ligando para ganhar ingressos para ir para a festa. Tinha os sorteios. Tinha os sorteios, sim. Muita gente ficava na porta da rádio para ver os artistas. E eu tenho várias fotos nesse sentido aí. Aparecer também. Eu lembro também que eu entrevistei o Giga Ferreira, que é um humorista piauiense, que eu, na verdade, não sei mais nem notícias dele. E ele participou do programa Sai de Baixo da Globo, e quando terminou ele fez uma caravana aqui, eu entrevistei o mesmo, e tinha muita gente na porta da rádio, até porque naquele tempo ele era global, né? E muita gente lá na porta, e quase quebraram o vidro, o menino foi coisa lá, e eu, meu Deus do céu, eu que convidei ele, eu digo, o chefe vai me matar com esse tanto de gente ali fora, quase quebrando o vidro, meu Deus, eu vou pagar esse vidro como? Vou pagar com minha vida aqui? Como é que é? Eu sei que mais deu tudo certo, então foi mais ou menos assim. Naquele tempo também o reggae, a gente tinha um horário que era de 5 a 6, que era o reggae, né? Era que existiam os locutores que apresentavam, era muito bom também. Tinha o Bob Robson, que a gente tocava muito aqui, que ele é de Teresina, muito bom também. E
A última vez que eu vi o Bob Robson foi num show que teve lá em Luzilândia também. Eu entrevistei ele e muita gente querendo o ingresso para poder ir, que aquela questão dos bilhetes, dos ingressos era naquele sentido. Dia 11 e 12 de dezembro eram exatamente as festas do ano de Luzilândia. E eu entrevistava as bandas Magníficos, entrevistei, qual foi a outra, meu Deus? Muitas bandas. E muita gente... E depois, essa data, ela já não ficou mais tradicional. Mas sempre acontece festas de arromba lá em Luzilândia. Agora sim, quando você ia entrevistar, você tinha uma equipe ou você ia sozinho? Qual eram os equipamentos? Exato. Eu entrevistava mesmo, era do microfone para o outro microfone. Não existia um equipamento assim para gravação. Entendeu? Eu lembro que eu mandei chamar um fotógrafo para fazer uma fotografia minha exatamente com uma das bandas, porque não era como hoje o celular que você só, selfie. Não. Eu tinha que mandar chamar um fotógrafo. Aí eu lembro que a foto era R$4 e a gente tinha que pagar pela foto. E ele tirava a foto, era de papel. E por ali ficava. Como era o microfone, entendeu? Que você levava assim para as rádios? Quando você ia entrevistar fora da rádio, como era? Qual era o modelo do microfone? Para entrevistar fora da rádio, eu lembro que, se eu não me engano, quando veio a chegada do MP3, a gente gravava naquele gravadorzinho, Sim. Entendeu? Eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz foi lá na Praça João José Filho, na Praça Central de Luzilândia. Estava tendo um encontro de artesãos. E eles estavam, cada qual vendendo seus produtos e tudo, e me mandaram lá para a praça para eu entrevistar e fazer um link, sei lá como é que era. Eu sei que eu tive que ir lá, eu sei que eu gravei tudo. Gravei, falei com artesãos, com muita gente daqui de Teresina, com muita gente lá de São Bernardo do Maranhão, de São Luís do Maranhão. Eram muitos artesãos. E os de Luzilândia também, claro, a gente entrevistava. E levava tudo para a rádio. Lá eles editavam no Raduga. Para colocar. Eles editavam num programa que tinha lá, não sei se era SoundForge, não sei qual era. Aí a gente colocava lá no Raduga, colocava entrevista, fulano. Então tinha um editor, né? Aí tinha a própria diretora mostrava pra gente. Aí ela colocava lá, aí ela colocava e tudo, e a gente, na hora que falava, já colocava. Só que o computador naquele tempo era o computador, aquele monitor que exatamente aquela cauda zona, né? Não era exatamente esse aí que a gente hoje em dia tá exatamente como esse monitor, né? Então, era um pouco mais assim, porque às vezes o computador travava e tudo, por conta de que era muita coisa. Aí a gente veio entender que a questão dos gigas tinha uma importância muito grande, né? Porque a gente colocava coisa, alimentava e não tinha noção de que aquilo ali um dia ia começar a definhar. Aí era onde precisava se liberar mais espaço no computador, como também no celular até hoje tem essa questão do espaço, né? Se você tem 500 GB no seu celular, você tem que saber que você vai ter muita coisa, mas que um dia ele pode travar por conta disso. Você teve muita dificuldade de se adaptar ao computador, à vida digital? A vida digital, no início, sim. No início, sim. Porque você está no CD, deck de CD, exatamente, toca fitas, isso, aquilo, outro, de repente vem o computador, coloca tudo lá dentro, aquilo tudo se foi em menos de 1 minuto. Aí eu digo, nossa, a rádio inteira se transformou no computador. Apenas isso e um microfone. Sem isso, acabou a rádio. Aí eu fiquei bugado um tempo com isso. Essa adaptação. Sim, com essa adaptação, mas que foi necessária. Necessária, que ficou mais... deu um ecletismo, deu uma destreza melhor, então, tudo isso. E é muito bom estar contando isso aqui, porque muitos dos locutores aqui de nosso Piauí passaram por essa fase, passaram por essa transição também. E é mais ou menos isso. E como você procurava aprender essas coisas? Assim, chegou novidade. Você disse que teve uma chefe maravilhosa, né? Qual é o nome dela? A Vera Alice. A Vera Alice, ela era maravilhosa. Ela mesma editava, ela mesma... Sim, ela ensinava alimentava, a gente. E assim, ensinava vocês, porque ela não queria ficar só, né? Sim. Aí fazendo quando aquilo. chegava... Então, aí, ela queria delegar o conhecimento para vocês. Você teve muita sorte de ter isso, porque muita gente tem essa dificuldade, essa dificuldade nas transições, de ter alguém para ensinar. Isso. E as pessoas, às vezes, demoravam a mudar, né? Tinha aquela resistência. A primeira coisa que dizia assim, isso daí não presta. Por quê? Porque não aprendiam, né? Só queriam ficar no conforto, né? Na zona de conforto, porque naquele tempo, a transição foi muito difícil. Eu falo porque eu trabalhava na televisão, né? Aqui na TV.
E eu sei que rádio também acompanhou isso. E lá no interior deve ter sido mais difícil, né? Porque Sim. até para chegar alguém que conhecesse, tipo, o representante de um computador, ele era mais difícil de ir para essas praças, né? Então, Sim. vocês tinham que se virar. Qual A foi gente tua tinha- maior dificuldade, teu maior desafio nisso? Aí eu comecei a observar, eu tive muitos desafios. Aí ela disse, ó, agora você vai fazer um pouquinho só para você aprender, porque de hoje por diante é essa sistemática que vai funcionar. Aí eu comecei, pegava o CD, colocava, aí apareciam as músicas, aí track 1, track 2, track... Aí eu colocava música tal, música tal, música tal, já ia arquivando. Aí eu comecei a dar uma melhorada, tá entendendo? Mas eu já tinha dificuldade na edição. Entendeu? Na edição dos comerciais, gravava a minha voz, tá aqui. E a música, meu Deus, onde é que de fundo aqui? Vamos lá. Aí tal. Eu via, aí ela me mostrava também algumas das vezes como é que ela fazia. Aí eu já ia dando uma melhorada. Entendeu? Já ia dando uma melhorada, já salvava no Raduga, aí já programava o horário direitinho, que eram os comerciais, porque a rádio do interior ela depende muito também da questão da iniciativa privada, tá entendendo? Para poder sobreviver também nesse sentido. E eu já colocava, mas foi um desafio porque aquilo que a gente desconhece já é por si só um desafio. Aí eu colocando, eu digo, um computador, meu Deus, um computador e tal. Aí eu, em paralelo, fiz um curso de computação com esses programas básicos, com exatamente para poder eu ter uma noção. Aí eu conversei com o rapaz que estava me dando o curso, que estava ministrando, aí ele disse, você é aquele rapaz que trabalha pela manhã na emissora, não é? Eu digo sim. Aí ele disse, faz o seguinte, me disseram ali que você falou que tinha um pouco de dificuldade em relação a editar um comercial. Eu sei como é que eu faço isso e eu vou te ensinar. Você pode vir horário e tal? Eu digo, posso. Aí ele foi me mostrando. Aí foi que eu melhorei, entendeu? Aí eu comecei a praticar, a fazer. Aí a diretora, o menino já tá caprichadíssimo, já tá ali e tal, tal. Aí eu já colocava, beleza. Aí sempre tinha um horário pra gente gravar comerciais. Porque não podia gravar exatamente no horário. Eu lembro que a rádio não era 24 horas e a gente tinha que tirar um horário para fazer gravações internas de comerciais para não sair no ar. Então a gente gravava tarde da noite, às vezes era meia-noite, às vezes era 1 hora da manhã, e a gente gravava, renomeava para poder já exatamente já começar a executar e a veicular os comerciais. Entendi, muito interessante, viu? Isso de lá para cá, o que você mais gostou, assim, mais se apegou em relação à rádio, né? Hoje você chega sozinho, mexe na mesa, mexe no computador. Mexe na mesa, mexe no computador. A única coisa hoje em dia que, quando tá no grupo aqui, eles, olha, tem isso e isso aqui. Beleza, chegou um testemunhal novo, faz a leitura. Porque sempre também a pessoa que anuncia, ela quer ver também que a gente anunciando, a gente falando. Porque aquele programa tá fazendo sucesso. Quem não quer um apresentador falando exatamente daquele produto? Aí ele diz, ó, tem testemunhal X, vai chegar o comercial aqui, por exemplo, de uma marca de arroz, e eles querem que você use sua imagem para isso aqui. Você vai ganhar isso aqui, a emissora vai ganhar isso. Porque no interior do Piauí funciona assim, você tem a sua porcentagem e a emissora tem a dela. Entendeu? Então você vai ganhar, mas a emissora também precisa ganhar isso e realmente isso é comum em muitas emissoras também, porque o apresentador ganha, mas a emissora também tem seus custeios, né? Um programa como esse aqui, o Papo de Editor, tem um custeio. Gente, isso aqui, eu tô olhando para cá, eu tô vendo um universo que... gente, é lindo isso aqui. Aqui é maravilhoso. Gerou um custo também, mas... que a Tati está tirando de letra aqui, pelo que eu estou vendo. A abordagem dela é maravilhosa. A gente se sente à vontade, né? Antigamente a gente era mais mecânico. Tinha aquilo ali, fulano, a gente ficava meio que robotizado. Agora a gente pode respirar, a gente pode ter um tratamento mais humanizado, como você está tendo aqui comigo, de olhar para mim, falar, de querer sugar de mim aquela história, para que as pessoas possam ver todo esse legado dessa transição. Então, também serve para isso, tudo isso, né? E a partir de hoje, daqui a 10 anos, a gente sempre aborda os 10 anos posteriores, né? Com a tecnologia, com a inteligência artificial, com a robotização das coisas, né? Porque hoje o áudio e vídeo está sendo criado pela IA. Como é que você vê o futuro da televisão, da rádio, lá em Luzilândia, lá no seu espaço? Eu vejo que por ser...
eu chamo Luzilândia de rainha do Piauí sempre, né? As pessoas, elas gostam dos locutores da nossa rádio, entendeu? Da nossa emissora em si. Nós somos a única emissora que tem naquela região. E como eu falei, a gente procura muito as notícias do meionews.com. As pessoas gostam de escutar, é o Lucas celebridade que está falando nesse momento. Acostumaram-se. Ah, é o Carlos Lima, é a Paula Andrés, é o Laércio, que são pessoas que trabalham comigo. É o do Ismar, enfim, é os meninos e tal. O pessoal já se acostumaram com esses meninos. Para uma inteligência artificial chegar, beleza, a gente sabe que é toda uma facilidade. Mas, tipo, eles vão ter que criar personagens que cativem muito o público, porque as pessoas terminam se apegando àquela figura real. E para criar algo que é surreal, ele existe e não existe ali ao mesmo tempo. É surreal e tá entendendo? Não vai ter um feedback. O público não vai ter aquele feedback, apenas repassou a informação, beleza. Mas a pessoa gosta de conhecer o locutor, gosta de ver a credibilidade, as empresas principalmente, entendeu? As empresas querem aquela pessoa que conquistou aquele público, que levanta uma audiência, querem aquelas pessoas que realmente saibam fazer essa abordagem. Então eles não vão só se restringir a um IA. Porque IA por IA, qualquer pessoa pode pegar um IA e, ó, pronto. Então, é nesse aspecto, eu vejo nisso. Que vai se modernizar muita coisa? Vai. Que vai facilitar muita coisa? Vai. Mas tem o ônus e o bônus da coisa. E a gente precisa saber sempre como utilizar isso aí, sem preponderar-se as pessoas, porque as pessoas é que precisam estar à frente das coisas. O IA precisa do ser humano também. Não é só a gente que precisa do IA. O IA facilita quando você quer fazer algum roteiro, alguma coisa nesse sentido. Se bem que eu mesmo faço os meus. Eu sou professor de português, eu mesmo elaboro os meus. Mas por uma questão de praticidade, ajuda muito, ajuda bastante. Sim, claro. Mas o ser humano em si, ele maneja melhor. Ele maneja com os acertos e com os erros dele. Porque você sabe, você se identifica. O público se identifica com pessoas que acertam, com pessoas que às vezes erram, mas que procuram aprender. Porque é um aprendizado. E com o passar desses 10 anos, daqui mais à frente, a gente vai aprender muito mais. A gente precisa se adequar e caminhar junto com as novas tecnologias. Porque é só o que vai ter por aí. Eles vão estar sempre adequados a gente. E eles precisam da gente também. O IA não existiria se não fosse o ser humano criar. E outras coisas que estão por vir. Daqui a uns tempos o IA vai ser fichinha na frente de outra coisa que vão criar. Existe muita coisa que vão criar aí. Existem muitas imagens que você vê que são realizações de IA, existem outras que não, e você precisa saber disparizar tudo isso. Ele coloca todas as transições possíveis. Eu acho bonito quando... Ontem mesmo eu vi aquela parte lá que fizeram com o Silvio Santos, de criança até quando ele ficou bem idoso, né? E eu achei interessante essa passagem de tempo. Eu acho bonito eles fazendo esse tipo de coisa. Mas a gente não pode deixar que o IA prepondere a profissão do professor, a profissão do comunicador, que é o que veio a calhar nesse momento, bem aqui no nosso papo. A gente não pode deixar que ele prepondere um editor, um diretor, porque nós somos seres humanos e fomos nós que dominamos o mundo. Foi conosco que começou toda essa questão. E é essa questão que as pessoas precisam. A gente não pode viver de uma surrealidade. A gente precisa ver que são humanos que estão por trás de máquinas também. Que legal. Olha, o nosso assunto está muito bom. É muito bom a gente saber como né, que funciona a rádio, onde você está, que a gente sabe que as pessoas, como você disse, é mais humanizada, mas elas estão bem conectadas com a tecnologia, isso, né? Sim. E que a tecnologia está chegando lá de uma forma bem massiva, assim. Então, as pessoas entendem como é que funciona, gostam, mas elas querem saber que tem alguém ali, com né, certeza, passando a comunicação, dando aquela credibilidade, né? Isso. Até quando você faz um trabalho bem feito, quem está do outro lado, às vezes tem até um olheiro, alguém que está procurando alguma pessoa para trabalhar e diz, eu gostei dessa edição, eu gostei disso aqui, eu gostei, eu quero essa pessoa fazendo um trabalho para mim. Porque você sabe que um apresentador, ele também vive de ser mestre de cerimônias, ele apresenta eventos, ele faz outros freelas, né, que a gente chama assim, que também dá um dinheirinho. Ele não vive só da locução. Eu trabalho em sala de aula, sou professor de língua portuguesa e espanhol, mas também eu vivo da comunicação já antes de ser professor, muito antes, certo? O que me ajudou bastante a oratória a levar o conteúdo ali para dentro, o que também não deixa de ser uma comunicação, tá entendendo? E o professor
Um grande É um comunicador. grande comunicador, certo? Então, é isso. Os alunos já dizem, professor, quando você começa a falar, minha mãe já fica... Ou seja, não é o Iá, é o Lucas que está lá do outro lado do microfone, do outro lado do rádio. É muito interessante isso. A gente tem nomes muito grandes aqui no nosso Piauí, nós temos muitas pessoas que sabem apresentar realmente com relevância. Você, a gente tem na casa aqui meio também, muita gente que eu admiro muito também. Admiro essa correria, porque você sabe que por detrás de tudo isso aqui há uma correria. Há a correria de você saber que é o entrevistado, há uma correria de você exatamente preparar as pessoas e tudo, aquilo outro. Tá tudo muito lindo, as pessoas veem tudo muito lindo, mas não vê o corre. Às vezes, né? Com certeza. Pois, deixa um recado, deixa o teu recado, porque eu também quero que você diga que você não é só locutor, não é só comunicador, não é só professor. Gente, eu peguei um vídeo dele de antigamente. Ai, eu estava editando os melhores momentos dos 40 anos com o Helder Felipe, e ele fez uma matéria maravilhosa e tinha ele cantando. Ele Aqui no canta, meio. gente, ele canta. E é muito bom, porque desde menino que eu vim aqui, como é que eu posso dizer? Atuzigar a paciência do pessoal para deixar eu aparecer. Eu lembro que uma vez... E você estava cantando, tinha até o chupetinho, né? Tinha o Chupetinho. Tá até hoje aqui. O chupetinho tá até hoje aqui, gente. O chupetinho é um marco, entendeu? Eu lembro que um tempo existia um título de capitalização que premiava as pessoas com carro, que era aqui da TV naquele tempo, né? Sim. E lá em Luzilândia a pessoa foi contemplada. Aí chegou câmera, chegou a TV meio norte. Eu digo, meu Deus, eu vou aparecer na meio norte. Aí a mamãe disse, tu vai fazer o quê? Eles vão entrevistar a pessoa que ganhou. Mas eu vou aparecer. Aí eu fiquei de trás do carro aqui, e quando a câmera mostra o carro, toda vez que mostrava, tava eu lá atrás do carro. Não, desse jeito. E tudo isso foi se modernizando. Aí teve o auditório Carlos Jansen. Eu participei como convidado também. Fui no Touro Mecânico. Foi tanta coisa lá. Tava a banda Desejo de Menina lá. Você eu estava faz com o parte pessoal. da nossa história. Então. Demais. Eu fico muito feliz em ter participado aqui. Também eu faço muito parte aqui. Já participei de diversos programas aqui da casa, do Revista Meio Norte, com a Carla Berger. Participei aqui, entendeu? Hoje ela não está mais no Revista. Ela está no Revista. Ela já voltou para o Revista? Está no programa da tarde. Ela está na tarde, exatamente. Ela estava também no Mistura. Aí depois, isso. Aí, eu da Boa FM, já dei diversas entrevistas para o André também. Participei do Frasqueira com o Ítalo naquela época. Então, muita coisa aqui, tem muita história. Tem muita coisa por aqui. Essa casa aqui sempre me acolheu. Por isso que eu disse, olha, eu já tenho participações diversas aqui. Chegar hoje, mostrando toda essa transição, os bastidores e como foi a tecnologia de tudo isso para chegar até aqui, estou eu aqui como radialista, certo? Então eu estou vindo trazer para você todo o respaldo desses anos todos dentro de um podcast maravilhoso como esse aqui, que eu estou me sentindo lisonjeado. Como você se imagina que daqui a 10 anos? Olha, eu espero que eu esteja aposentado, a primeira coisa, viu? Não é possível que seja como louco, eu não me aposente daqui pra lá. Você sabia que radialista não se aposenta? Não aposenta, não. Por isso que eu... Olha só, mas como professor eu tô contribuindo, tá? Com o INSS direitinho, beleza. Mas não para, porque mas não para, uma não, paixão. Para não. É uma paixão, gente, não para não. É uma coisa, a comunicação, a gente não tem noção de dizer assim, eu vou parar. Aqui nós temos o Paulo Brito. Paulo Brito tem mais de 70 anos. Exatamente. Todo dia de manhã, 4 horas da manhã, ele está aqui. Exato. Ele não fica em casa. Se disser, Paulo Brito fica em casa, ele não fica. Não, e nem eu vou paixão. ficar. Eu espero que eu esteja sempre na comunicação. O que eu quero é sempre realizar meus sonhos nesse sentido. Me adequar às modernidades que virão também. O advento de muita coisa que vai vir. De muitos programas, de muitos softs que vão agregar e ajudar mais ainda a nossa voz chegar nessa expansão incrível. Muito, muito mesmo. A única coisa que faltou aqui na meio pra mim foi um contrato, porque o restante eu fiz tudo. Eu fui o quê? Até calouro aqui. Sério? Sim, cantando aí uma música. Fiquei em segundo lugar. Esse Era muita gente. Era programa de calouro. De calouros, eu fiquei em segundo lugar. Eu cheguei em várias etapas. Eu pensava que um rapaz daquela época que cantava igual o Bruno e Marrone ia ganhar, mas quem ganhou fui eu. Aí então, hoje... Você cantou até Jota Quest. Eu vou colocar nas minhas redes sociais, eu vou colocar. Tá bom, tu vai me botar. Olha, gente, um papo maravilhoso que tudo isso envolve. A gente está contando aqui uma edição de como foi toda essa jornada. O que a gente está contando aqui, que não dá para contar tudo, mas é uma edição de cada momento,
a nossa vida é uma edição quando a gente for contar um dia. É verdade. Entendeu? Então a gente aproveita intensamente. E eu aqui estou me sentindo, quero lhe agradecer de verdade, agradecer a direção do programa por estar aqui contando essa transição, contando como essa evolução da comunicação, aqui onde nós estamos enquadrados agora. Graças a Deus a gente maneja bem nosso trabalho e eu quero agradecer a Meio por abrir as portas sempre para mim aqui nesse sentido. E eu espero voltar mais vezes aqui no seu, diversos programas da casa, estar na casa, que aqui para mim é maravilhoso. Você será sempre bem-vinda. A gente gosta de tecnologia, de novidades, né? E de toda essa parte dos bastidores. Então, bastidores para a gente é o que a gente quer escutar. A trajetória dos profissionais, como começaram, né? Porque nunca foi fácil. Nada foi fácil. Nos 80, 90, até hoje, nunca foi fácil. Hoje, você, para aprender, você tem a internet. Mas mesmo assim, é tanta informação que você tem que ter o foco. Isso. Né, para saber o que quer, porque senão você se enche de informação, mas não agrega em nada. Né? Trabalhei em diversas emissoras, com o seu Edilson Teixeira na Alternativa, com o Clauder Sampaio na Digital FM, trabalhei na Luzilândia FM, participei de um programa infantil quando eu era juvenil na Liberdade FM. E olha só, eu falo que tenho 24 anos, mas eu tirando essa parte aí que eu lembro que eu apresentava junto com a Aurideia, algumas vezes eu ajudava ela a apresentar, né? O Criança Liberdade. Eu era adolescente, sempre de Chiquititas, aquele tempo lá. E eu apresentava, e era também, a Rádio Liberdade também era nos mesmos moldes da cidade, no sentido do modus operandi. Tipo, deck, isso, toca-fitas, CD, aquela coisa. E naquele tempo existia muita fita, cassete, né? Então a gente ficava meio que assim, aí foi chegando CD, aí depois seu computador também teve tudo isso. Mas aí, quando eu entrei depois que eu fui para a Super Vale, só tá a Super Vale hoje em dia em Luzilândia, né? Atendendo a modernidade e tudo. O que eu sempre digo para o meu chefe é, bora botar um podcast também aqui. Quero trazer gente de fora, quero começar, vamos modernizar isso aqui também, né? Com certeza, é o futuro, né? Chegando, é o futuro. Então tem que abraçar. Pois muito obrigada. A gente se sente lisonjeado de você. Eu tô feliz. A gente sempre teve essa curiosidade de falar de rádio e de falar rádio do interior e dessa coisa do Piauí que é riquíssimo. Sim. Né? O nosso estado é muito rico em comunicação e a gente fala pouco sobre isso, né? Sobre os bastidores. Sim. A gente fala pouco. A gente fala das novidades, do que acontece tudo muito lindo. No interior, disso e tudo, só fala da frente das câmeras, né? Por trás das câmeras, ele não sabe como é o corre de uma rádio, de uma TV, né? Que está longe dos centros e está lá sobrevivendo, e está lá informando, né? Colocando tudo em dia. Você é um grande profissional e obrigado por ter me abordado, por ter vindo atrás, porque a gente às vezes não conhece as pessoas e não tem como chegar até elas, né? Sim, e isso. O podcast, né? O Papo de Editor está aberto para quem quer contar a sua trajetória, para quem quer contar a sua história no mundo audiovisual. Com certeza, eu fico feliz porque eu disse, ela é simpática quando você começa a vencer da melhor maneira, da melhor humildade possível. Porque são desafios, né? São desafios. E tudo acontece na vida da gente. Pois, muito obrigada. O Papo de Editor fica por aqui. A gente aprendeu muito, a gente vai aprender mais ainda. E se você tiver alguma dúvida, fala com a gente nas nossas redes sociais. Entre em contato, vem contar a tua história. Vem dizer como é que você vive esse mundo dos bastidores que a gente não conhece. Tá? E a gente está aqui aberto para a tua história no local de fala do universo audiovisual. Beijo.